Há vozes que gritam, vozes que exigem, vozes que competem. E há uma voz que não impõe, apenas convida. Uma voz que sussurra, e no sussurro transforma. Quando ela se manifesta, o silêncio se curva e o tempo parece suspenso. Foi essa voz que um menino ouviu certa noite, enquanto o mundo dormia e o céu parecia distante. Então veio o Senhor, e pôs-se junto, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse ele: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Na penumbra do templo, as lamparinas ardiam suavemente diante da arca. Tudo respirava quietude. O menino repousava, sem saber que a eternidade o observava. Seu corpo dormia, mas sua alma seria despertada. Ele ainda não conhecia plenamente a voz de Deus, mas o céu se preparava para tocar a terra, no instante exato em que o divino e o humano se encontrariam no sagrado espaço do silêncio. As luzes tremulantes projetavam sombras suaves no véu do santo lugar. Era ali, entre o brilho tênue do óleo e o ar imóvel, que o invisível se tornava próximo. Deus estava prestes a falar, não por meio do fogo, nem do trovão, nem do vento, mas através do silêncio. Pois o silêncio é o idioma que desarma o homem de si mesmo. No ruído, o ego se impõe. No silêncio, a alma se rende. É nesse território interior, onde as distrações se calam e o coração desperta, que a voz divina se faz audível. Foi ali, no coração puro de um menino que servia, que Deus pronunciou um chamado capaz de mudar não apenas uma vida, mas o destino de um povo inteiro. Samuel ouviu seu nome. Uma vez, depois outra, e mais uma. Mas não reconheceu a voz, porque era suave demais para se confundir com o mundo. Então, correu até o sacerdote Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me. Eli respondeu: Não te chamei, filho meu, volta e deita-te. 3 vezes o céu falou, e 3 vezes o homem não entendeu. A paciência divina, porém, é maior que a distração humana. Na 3ª vez, Eli percebeu. Aquela voz não era humana, era o Senhor. Então ensinou o menino: Se te chamar novamente, responde: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi assim que Samuel aprendeu o segredo da escuta. Uma escuta que não depende do ouvido, mas da alma. Quando a voz se repetiu, o menino respondeu. E naquele instante, o tempo foi tocado pela eternidade. O menino tornou-se profeta, o servo, mensageiro. O silêncio transformou-se em revelação. Nessa cena simples repousa um dos maiores mistérios da fé. Deus fala, mas o homem precisa aprender a ouvir. O mundo moderno ensina a falar, a reagir, a argumentar. Poucos, porém, ainda sabem calar. E sem silêncio, não há escuta. Entre telas, opiniões e urgências, a voz de Deus se perde. Vivemos cheios de som, mas vazios de sentido. Samuel nos recorda que o segredo não está em ouvir qualquer voz, mas em estar disponível para responder à voz certa. Dizer, eis-me aqui, é abrir o coração para o eterno. Deus não grita, Ele chama. Chama como quem ama, como quem respeita o tempo e a liberdade de quem ouve. Sua voz é delicada, porque nasce de um lugar onde a pressa não existe. Quantas vezes Deus fala, e o coração distraído não reconhece? Quantas visitas do céu passam despercebidas porque nossa mente está ocupada demais? A verdadeira escuta é essa postura de prontidão interior. Escutar não é apenas captar um som, é deixar-se transformar por ele. Deus não fala para ser ouvido, mas para ser obedecido. Por isso, a escuta não termina nas palavras, começa na ação. Na jornada da fé, o primeiro passo não é ver, mas ouvir. A visão pode enganar, mas a voz não. Ela vem de dentro, como um sopro que atravessa o silêncio da alma e acende o sentido da existência. Esse silêncio interior não é ausência, mas presença. É o espaço sagrado onde o espírito se move discretamente, sem alarde. O ruído, ao contrário, é o veneno da escuta.
Quem vive em constante agitação espiritual não percebe quando Deus fala. Eli representa o mestre que ensina a discernir, mas nenhum mestre pode ouvir por nós. O chamado é pessoal. Deus fala ao coração com uma voz que só o coração reconhece. Cada nome, quando pronunciado por ele, torna-se promessa e destino. Quando Samuel ouviu o seu nome dos lábios de Deus, descobriu quem era. O chamado revela a identidade revela propósito. O propósito conduz à missão. Muitos vivem sem saber por que nasceram, buscando em 1000 lugares um sentido que só pode ser ouvido, não aprendido. O chamado divino não se lê nem se decora, ele se escuta. Samuel não buscava glória, apenas servia. E é no serviço humilde que a voz divina costuma se revelar. Deus fala enquanto o homem cumpre o ordinário. Foi assim com os profetas, com Maria, com José. O extraordinário sempre nasce do comum. Quando Samuel respondeu, algo mudou para sempre. Deus falou com ele, e por meio dele falou ao povo. O menino adormecido tornou-se guardião da palavra. Todo aquele que se atreve a dizer, fala, Senhor, teu servo ouve, entra nesse mesmo mistério. Ouvir é apenas o começo, pois quem escuta deve agir. A voz divina não é passatempo, é envio. Samuel não permaneceu contemplando, foi chamado a transformar. Assim também somos nós. Quem escuta verdadeiramente não permanece o mesmo. Hoje, muitos vivem perdidos porque não aprenderam a escutar. A oração virou discurso. A fé virou rotina. A alma tornou-se barulho. Deus ainda fala, mas poucos param para ouvir. Habita no espaço vazio, no coração que se esvazia do próprio ruído. Samuel é o lembrete eterno. A fé começa quando o homem se cala. O chamado de Samuel não é sobre o passado, é sobre nós. Todos, em algum momento, somos chamados. E a resposta que damos define o rumo de nossa alma. Quem responde, fala, Senhor, teu servo ouve, encontra a vida. Quem recusa, permanece na sombra do próprio ego. Samuel cresceu, e o Senhor esteve com ele. O texto termina, mas o chamado continua. Deus permanece com os que permanecem na escuta. Escutar é render-se, é abrir mão do controle e confiar. A fé é isso, não compreender tudo, mas seguir a voz que guia. Eli não ouviu, mas ajudou Samuel a discernir. Há pessoas que cumprem esse papel em nossa vida. Não escutam por nós, mas nos ajudam a perceber o som divino dentro de nós. No fim, a fé é pessoal. A escuta é pessoal. A resposta também. Deus fala de modo íntimo e direto. Não fala com multidões anônimas, mas com nomes. E cada nome é amado, escolhido, esperado. Talvez ele já tenha pronunciado o seu muitas vezes, mas o ruído do mundo o abafou. Hoje, ele chama de novo. Talvez agora mesmo, não no trovão, mas no sussurro da alma. Se o coração estiver atento, ouvirás. E quando ouvires, tudo mudará. Porque ouvir Deus é recordar quem somos e para que fomos criados. Há muitas vozes, mas só uma conduz à vida. A voz que não se cala nem mesmo quando é ignorada. A voz que sussurra: volta para mim. Essa voz continua esperando, paciente, até que cada alma aprenda a responder. Não com pressa, mas com entrega. Falar é humano, escutar é divino. Silenciar diante de Deus é o primeiro passo para compreendê-lo. Ele ainda fala, e quem escuta, renasce. Senhor, entre tantas vozes, ensina-nos a reconhecer a tua. A tua voz não impõe, mas transforma. Não exige, mas convida. Dá-nos o dom do silêncio interior, para que o barulho do mundo não nos roube a tua presença. Que aprendamos, como Samuel, a responder: fala, Senhor, o teu servo ouve. Que essa resposta se torne nosso modo de viver. Porque quem te escuta encontra sentido, e quem te obedece descobre o propósito. Se esta mensagem tocou o teu coração, responde agora. Não com palavras, mas com silêncio e fé.
Compartilha esta reflexão com quem precise reaprender a ouvir a voz de Deus no meio do ruído. Que a paz e a presença divina te acompanhem na jornada da escuta e da fé. Fala, Senhor. O teu servo ouve.